A ministra do Planejamento, Simone Tebet, acabou de informar que defende o aumento da multa para empresas que descumprem a legislação que prevê pagamento de salários iguais a mulheres e homens que exercem a mesma função. O Lula disse que vai enviar na próxima semana uma proposta para análise do Congresso Nacional a fim de assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Já que estamos falando de mulheres aqui, eu quero entender da nossa bancada feminina, certo, meu querido mano? O que você acha sobre isso? Falando como mulher agora, você acha que essa proposta do Lula, ela valoriza as mulheres ou ela mais cria algum tipo de constrangimento para vocês? Como é que você vê isso? Eu acho que, enfim, a maioria das nossas leis tem boas intenções e acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? E também, muitas vezes, se tornam inviáveis. Tem isso também. Como é que isso vai ser, enfim, visto? O que vai acontecer é que você vai ter uma judicialização em alguns casos. Mas eu acho que o que acontece num cenário como esse é que as empresas, às vezes, para se proteger, né? Se em algum momento ela achar que ela está... O que determina que uma função é exatamente igual? O que determina? Eu estou aqui sentada, estamos aqui os 4 hoje falando, qual que é a função de cada um? É uma função exatamente igual? Então, isso tudo são critérios muito difíceis de serem auferidos na prática. E o que as empresas vão dizer? Opa, peraí, eu tenho que me proteger porque eu posso levar um processo. A gente sabe como é que é a justiça no Brasil, a gente falou bastante disso aqui, e ser penalizada. Então, é aquela ideia que teria um intuito de igualar salários entre homens e mulheres, mas pode fazer com que menos mulheres sejam contratadas, exatamente por um risco de uma empresa de levar um processo e com isso para se assegurar, opa, melhor não fazê-lo. Então, é uma lei muito ruim, na minha opinião. O que você acha, Manu? Eu acho que as leis precisam ser, as políticas públicas como um todo precisam ser avaliadas pelos resultados e não pelas intenções. E aí, o ponto é, como que essa lei vai endereçar a questão, as causas do problema? Porque o que é que leva a... Deixa eu reformular. Acho que todo mundo acha que homens e mulheres deveriam ganhar a mesma coisa quando fazem a mesma coisa. Essa não é a discussão. A questão é por que a mulher acaba tendo um salário muitas vezes menor do que o homem. Existem vários fatores sociais que influenciam nisso. Entre eles, um ponto cultural nosso que faz com que a maternidade seja um custo muito maior para as mulheres do que a paternidade é para os homens. Então, uma discussão que a gente precisa ter na sociedade é como que os pais podem participar mais da educação dos filhos para equilibrar, por exemplo, esse tipo de distorção. Porque quando a gente olha os dados, a trajetória das carreiras geralmente segue mais ou menos parecida até o momento de ter os filhos. No momento que tem os filhos, a mulher acaba ganhando menos e o homem passa a ganhar mais. Tem um alargamento da curva. Tem um alargamento da curva. E isso acontece por essa distorção do papel. A mulher acaba sobrecarregada com as funções da maternidade. Parte desse problema passa, inclusive, pela legislação. A licença maternidade é muito maior que a licença paternidade. Enquanto em outros países existe, por exemplo, uma licença parental, que é o quê? A licença do trabalho ela é fixa para o casal e o casal negocia entre si e decide com autonomia quem vai ficar mais tempo em casa, quem vai ficar menos. Ou seja, o casal, o cidadão, pode decidir no lugar de ser decidido pelo Estado. Ou seja, não é uma questão salarial apenas, é isso que você está falando. Tem que ter todo um arcabouço que envolva essa igualdade. Exatamente. A gente precisa pensar nas causas do problema, porque achar que a lei vai decidir... Carlos Drummond de Andrade já dizia, os lírios não nascem das leis. Então, as leis não bastam. Achar que uma canetada vai mudar a realidade, bem, já existe na CLT, desde muitos anos, a igualdade salarial. E, na prática, a gente não vê isso acontecer. Por quê? Porque a gente precisa pensar políticas públicas com base nos efeitos e não apenas nas intenções. Por isso, a gente tem que pensar quais são as causas desse problema, como lidar com essas causas. E uma dessas causas, que não é de fácil solução, é uma questão cultural que precisa ser discutida, é o fato de que há uma sobrecarga materna sobre a mulher em comparação com o homem. Mas o resultado disso tudo vai ser piorar a situação da mulher. Então é bem grave, né? Que a gente tem uma mulher
dentro do Ministério que propõe algo assim sem ir atrás das pessoas, né? E teoricamente, dentro ali daquela equipe, vamos dizer que tem se mostrado a pessoa mais razoável em diversos fatores, que sabe falar a linguagem econômica. Então, ela deveria procurar. Acho que foi uma bola fora da ministra. Sim. O Ale, você não acha que o discurso do Mano está muito comunista? Obviamente, é algo que se resolva com canetada. A grande questão é o seguinte: duas pessoas não deveriam receber salários diferentes para fazer o mesmo trabalho. Isso é uma questão, vamos dizer, conceitual, abstrata e moral. Porque se você for botar isso em questão de gênero, a coisa complica. Porque as mesmas pessoas que normalmente têm essa cultura de ideologia de gênero, elas têm muita dificuldade de definir, por exemplo, o que é um homem e o que é uma mulher. Hoje em dia dizem que homem menstrua, que mulher enfim. Você sabe que eles fazem essa... Se você, para ser homem ou mulher, basta querer, à vontade. Então, assim, eles têm até dificuldade de definir primeiro o que é homem e o que é mulher. Depois, tem o argumento tradicional da esquerda dizer que os empresários capitalistas gostam de arrochar salário. Aí você fala, bom, mas se eles gostam de arrochar salário e mulher ganha menos que homem, por que não só contrata mulher? Você vai economizar, você vai gastar menos. Claro. Quer dizer, é uma falta de lógica em todos os lados. Então, assim, uma coisa é que já está na lei. Duas pessoas, homem, mulher, seja o que for, têm que ganhar o mesmo para fazer o mesmo trabalho. Ok, isso é uma questão de princípios. Mas a hora de aplicar, esquece esse negócio de gênero, identidade, raça, não sei o quê, que religião só serve para criar briga, confusão e cisão na sociedade. É um erro da Simone. Ganha espaço na mídia, faz polêmica, aquelas coisas. Miriam. Miriam, eu quero tua opinião em 30 segundos, meu amor, por favor. Tem que tratar seres humanos como seres humanos, né? Não, acho que quanto mais a gente destaca a diferença entre um e outro, pior é. Claro que a mulher vai ter a questão da maternidade, querendo ou não. Quando se tem filho, é no corpo da mulher, a amamentação no corpo da mulher, tem questões hormonais, então a licença maternidade é uma coisa que não tem como se desfazer, por mais que a mulher queira voltar a trabalhar, porque a vida vai depender daquilo, a vida daquele bebê. Mas por que não dar licença maternidade para o pai também, licença paternidade? Então, se é 6 meses para a mulher, 6 meses para o homem, e o casal se adapta àquela criança junto, e assim é normal. Mas assim, eu acho que quanto mais se destaca que a mulher vai ser uma funcionária diferente, é mais difícil.